Hello guys, welcome! Na aula 2 de hoje de língua inglesa vamos aprender o Simple Past Tense, o passado simples na língua inglesa. E vamos estudar também os verbos regulares e os verbos irregulares. Vamos para o próximo slide? Bem, para início de conversa, a gente tem que entender o que é o Simple Past Tense. O Simple Past Tense nada mais é do que o passado simples, certo? E é um dos tempos verbais do inglês. E ele sim é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Quando usar o Simple Past Tense? Na língua inglesa, basicamente, nós temos 3 tempos verbais, certo? Basicamente, o past, o passado, o present, o presente, e o future, o futuro, né? Então, o Simple Past, ele é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Aqui eu trouxe algumas expressões temporais que indicam tempo, né? Que são utilizados no Simple Past Tense. Temos aqui a expressão yesterday, que quer dizer ontem. The day before, yesterday, anteontem. Last night, ontem à noite. Last year, ano passado. Last month, mês passado. Last week, semana passada. E ago, que quer dizer atrás, certo? Trouxe aqui também algumas frases com o Simple Past Tense, utilizando também as expressões acima. Temos aqui, we did not go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem. His birthday was the day before yesterday. O aniversário dele foi anteontem. She studied math last night. Ela estudou matemática ontem à noite. I traveled to Brazil last year. Eu viajei para o Brasil ano passado. They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles mês passado. We learned how to dance samba last week. Nós aprendemos a dançar samba semana passada. Agora vamos ver como é que o Simple Past ele é formado, certo? Para a formação do Simple Past, temos que ver os 3 casos, certo? Ele vai ocorrer nas frases afirmativas, nas frases negativas e nas frases interrogativas. Em cada um desses casos, ele vai estar presente de uma certa forma que nós vamos aprender agora, certo? Para início de conversa, a gente tem que entender que a formação do Simple Past Tense ela é feita com o uso de um verbo auxiliar, que é o did, que é o do, que é o verbo fazer, que ele é utilizado como verbo auxiliar para as formas negativas e interrogativas do Simple Past. Já as formas afirmativas, quando eu quero afirmar alguma coisa, certo? A formação dos verbos é feita acrescentando o ed, o ied ou o d ao final de cada verbo principal no infinitivo, ok? Sem o to na forma afirmativa. A formação afirmativa do verbo no Simple Past ele é construída da seguinte forma. Temos o sujeito, ok? Mais o verbo, mais o complemento desse verbo. Temos aqui um exemplo. She liked the chocolate cake. Ela gostou do bolo de chocolate. Temos aqui o verbo liked. Está no passado. Ela gostou. O verbo é like. Então, para construir o passado simples do verbo like, apenas foi acrescentado o de ao final desse verbo. Trouxe agora aqui algumas regrinhas, certo? Para a formação
do verbo no passado simples, isso na forma afirmativa, affirmative form. De antemão, é preciso a gente trazer à tona que há dois tipos de verbos no inglês, certo? Os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que, nas frases afirmativas que afirmam alguma coisa, certo? Basta apenas mudar a terminação do verbo de acordo com as regras que vamos ver a seguir, ok? Temos 4 regras. A primeira regrinha diz o seguinte, ó. Aos verbos regulares terminados em E, acrescenta-se somente o de no final do verbo, ok? Temos aqui os verbos to love, to die, to lie, to arrive, to like. Love, lie, arrive, and like. Que quer dizer amar, mentir, chegar e gostar, respectivamente. A gente tem que observar o quê? Que estes verbos, no infinitivo, eles terminam com a vogal E. Então, de acordo com essa regra, se um verbo regular termina com a letra E, para ser formado o simple past dele, apenas se acrescenta a letra D ao final de cada verbo. Então, love no simple past é loved, lie, lied, arrive, arrived, like, liked. Esta é a primeira regra. Vamos agora para a segunda regra. Aos verbos terminados em consoante, vogal mais consoante, duplica-se a última consoante e acrescenta-se o ED. Mas como assim, professora? Vamos ver, certo? Temos aqui, eu também trouxe 4 verbos. Stop, que quer dizer parar. Control, controlar. Plan, planejar. E prefer, preferir, certo? Vamos observar que stop, ele é terminado com consoante, vogal e consoante. Assim como control, plan e prefer. Nos verbos regulares que terminam nessa ordem, consoante, vogal e consoante, para se formar o simple past desses verbos, deve-se duplicar a última consoante. No caso de stop, foi duplicada, né, a consoante P e também se acrescentou ED. Então, para formar os verbos regulares que terminam nessa ordem, consoante, vogal e consoante, mais uma vez, deve-se duplicar a última consoante, no caso aqui, a letra P, certo? E após duplicar essa consoante, deve-se se acrescentar ED ao final de cada verbo. A terceira regra, mais uma vez, para a forma afirmativa, diz o seguinte: aos verbos terminados em Y, precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se o IED. Quer dizer o quê? Se eu tenho um verbo regular, certo? Que aí termina com Y e antes da letra Y há uma consoante, esse verbo na forma do simple past, ele deve ser formado da seguinte forma: deve-se retirar o Y e ao verbo acrescentar IED, ok? Trouxe aqui alguns exemplos. Trouxe o verbo study, estudar, worry, preocupar-se, cry, chorar e try, tentar. Todos eles terminam com a letra Y. E esse Y é precedido por uma consoante. Então, nesses casos em que os verbos terminam com Y e antes do Y há uma consoante, o verbo no simple past é formado retirando-se o Y e acrescentando-se IED, ok? Então, study, ele no simple past é studied, worry, worried, cry, cried, try, tried. A quarta e última regra da forma afirmativa do simple past é a seguinte:
Aos verbos terminados em Y, precedido de vogal, acrescenta-se somente o ED. Trouxe aqui os seguintes verbos, certo? Enjoy, aproveitar. Stay, ficar. Play, brincar ou jogar. Todos eles terminam com Y. Só que esse Y é precedido de vogal. Nesses casos, para se formar o simple past desses verbos regulares, é preciso acrescentar ED ao final de cada verbo. Então, não se retira o Y, apenas é acrescentado ED. Trouxe aqui nessa tabela do verbo walk, que é o verbo andar. Temos ele na forma afirmativa, negativa e interrogativa, ok? O verbo walk é um verbo regular e ele é formado, o simple past, acrescentando-se ED ao final, ok? Aqui eu trouxe o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, certo? Ele no passado, que a formação dele no passado é o was e o were. Vamos entender como é que isso funciona, ok? Então, o verbo to be, como a gente já estudou bastante desde o início, né, do ensino fundamental, é o assunto principal. Então, o verbo to be é aquele que você estuda. O eu sou, eu estou, nós estamos, nós somos. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E temos ele aqui nessa tabela na forma afirmativa e interrogativa e também na negativa, certo? Então, o verbo to be, quando nós colocamos ele para o simple past, ele se torna o was e o were. Vamos ver como é que ele se aplica no passado. Aqui. Trouxe frases afirmativas e frases negativas, certo? Aqui eu tenho os pronomes pessoais no singular e eles aqui no plural, certo? Temos aqui o I was. I was é o passado do I am. She was, o passado she is. He was, o passado do he is. It was, o passado do it is. You were, o passado do you are. Você é ou você está. No caso aqui, vocês são ou vocês estão. Sempre no passado, ok? Temos aqui também eles no plural. They were, eles são ou eles estão. We were, nós estamos ou nós somos. E o you were, vocês são ou vocês estão. E temos aqui as formas negativas do were e do was, certo? O verbo to be no passado, da forma negativa, é formado da seguinte forma. I wasn't, eu não era ou eu não estava. She wasn't, ela não era ou ela não estava. He wasn't, ele era ou ele não estava. It wasn't, ele era ou ele não estava. You weren't, você era ou você não era ou você não estava. They weren't, eles não são ou eles não estão. We weren't, nós não somos ou nós não estamos. E you weren't, vocês não são ou vocês não estão. Agora eu trouxe os verbos irregulares no simple past. Por que eles têm esse nome de irregulares? Porque eles não seguem um padrão de formação. Quer dizer o quê? Que para se formar, né, o passado desses verbos, não se acrescenta ED, ou D, ou IED. Eles têm uma forma específica, certo? Então é preciso o quê? É preciso saber como cada verbo ele é formado na forma do simple past. Trouxe aqui alguns exemplos de verbos no simple past, ok? Trouxe write, que é escrever ou anotar. O passado é wrote. Buy, que é comprar. O passado é bought. Do, que é fazer, cuidar ou funcionar. Que o passado é o did. Go, quer dizer ir ou partir. O passado dele é o went. Sleep, que é dormir. O passado é slept. Say, dizer. O passado é said. Have,
Ter ou possuir, o passado é had. Speak, falar ou dizer, o passado é spoke. Make, fazer ou criar, o passado é made. Take, é pegar ou tirar, o passado é took. Drink, beber, o passado é drank. Come, vir ou chegar, o passado é come. Sell, que é vender, o passado é sold. Então, quanto aos verbos irregulares, aquelas regras que eu falei anteriormente não se aplicam, certo? É preciso saber como cada verbo é escrito na forma do passado simples. Trouxe aqui agora como é que é formada a forma negativa dos verbos. Então, para se formar os verbos no passado simples na forma negativa, é preciso se acrescentar o verbo did, que é empregado como verbo auxiliar. A estrutura é a seguinte: eu tenho o sujeito, que é o pronome, certo? O auxiliar did, mais o not, que é a negação, mais o verbo principal, mais o complemento desse verbo principal. Vamos ver como se aplica. Temos aqui alguns exemplos, ó. She did not like chocolate cake. Ela não, temos aqui o not, que é a indicação da negação. Ela não gosta, o verbo, sempre colocando o verbo auxiliar did. Ela não gosta de bolo de chocolate. Próximo exemplo. I didn't sleep very well last night. Eu não dormi muito bem noite passada. Lembrando que o didn't é a contração, a forma contraída do did not, ok? Próximo exemplo. We didn't study a lot for the test. Nós não estudamos muito para o teste. Então, mais uma vez, formação da forma negativa é o sujeito, mais o did, que é o verbo auxiliar, mais o not, que é a expressão da negação, mais o verbo principal, mais o complemento desse verbo principal. Vamos agora para a forma interrogativa, interrogative form. Então, da mesma maneira que acontece na forma negativa, o did, o verbo auxiliar did, também é utilizado para a formação das frases interrogativas no simple past. E qual é a estrutura? A estrutura é a seguinte: o did sempre vai iniciar as frases interrogativas, certo? Então, começa-se com o did, mais o sujeito, que é o pronome, mais o verbo principal, mais o complemento desse verbo principal. Temos aqui alguns exemplos, ó. Did, então did sempre tem que iniciar as frases interrogativas no simple past, ok? Então, did she like chocolate cake? Ela gostou de bolo de chocolate? Did you travel to New York? Você viajou para Nova York? Então, começa-se com o auxiliar did, mais o sujeito, mais o verbo, certo? Mais o complemento desse verbo. Então, vamos nos atentar para esta observação aqui, ó. Somente o verbo auxiliar did é conjugado no passado, não sendo necessário conjugar o verbo principal. Então, o que vai indicar o passado nas frases interrogativas do simple past é o verbo auxiliar did. Então, o verbo principal permanece normal. Eu trouxe aqui, ok, algumas questões para nós respondermos juntos. Essa questão aqui é uma questão de vestibular da Mackenzie. Tá dizendo o seguinte, ó. The negative form of he sold his car last week é. Tá dizendo o seguinte. A forma negativa de ele vendeu o carro dele semana passada é. Então, temos que nos atentar ao quê? Que na forma negativa sempre há a presença do not, ok? Vamos observar do not juntamente com o did, né? No caso, didn't not, que é auxiliar mais a expressão da negação. Na letra A temos he doesn't sell his car last week. Será que é a letra A? Não é a letra A. Porque o doesn't aqui
é uma expressão utilizada para o presente simples, o simple present. Assim como também na letra B. Na letra C temos He didn't sold his car last week. Nós estamos vendo aqui que temos o didn't, né? O auxiliar, mais a negação. Só que temos aqui o verbo sold, que é vendia, que é o verbo sell, vender, no passado. A gente viu o quê? Que o verbo, na forma negativa, é formado por meio do auxiliar, mais a negação, mais o verbo principal, sem conjugação. Então, letra C não é porque aqui ele está conjugado. Vamos ver se a letra D está dizendo o quê? He didn't sell his car last week. Ele não vendeu o seu carro semana passada. Essa letra D é a resposta. Porque está dizendo o seguinte, né? Está mostrando o que aqui? Nós temos verbo auxiliar, certo? Com a forma contraída, né? O did not. E o verbo vender, ele permaneceu sem a conjugação, que é o correto, certo? Então, a resposta é a letra D. Na segunda questão, temos essa questão bem simples, né? Tá se perguntando, o verbo study no passado é. A gente tem que lembrar daquelas regrinhas que eu passei logo no início, né? Temos que ver o quê? Que verbo study é um verbo regular, ok? Né? Ele termina com o Y e os verbos que terminam com Y, que eles são precedidos de consoantes. Como é que o simple past deles é formado? Ele é formado como? Ele é formado retirando-se o Y e acrescentando ao verbo o IED. Então, qual é a opção que temos o studied com a retirada do Y e onde foi acrescentado o IED? Aqui, ó, na letra B. Na letra D, essa palavra aqui não existe. E também na letra C não existe. Na letra A, essa palavra também não existe. Esse verbo não existe. Então, a resposta é a letra B. Terceira e última questão, ok? Marque a alternativa que completa os espaços abaixo. Temos I, eu, espaço, not, já a negação. Então, já vemos o quê? Que esta frase é uma frase negativa. Not, espaço, for the English test, para o teste de inglês. Então, a gente tem que lembrar o quê? Que a formação das frases negativas é pronome, que é o sujeito, mais o did, que é o verbo auxiliar, mais o not, mais o verbo principal na sua forma normal, certo? Sem conjugação. Qual é a opção que temos o did e temos o verbo na forma normal? Letra A temos do e o study. É do que a gente usa para fazer o simple past? Não, a gente usa o did. Vamos ver qual a opção que temos o did aí. A opção, ó, é a letra B, que temos o did. E temos o study, né, que é o verbo estudar, na sua forma normal, na sua forma no infinitivo, sem conjugação. Então, a frase correta vai ficar I did not study for the English test. Eu não estudei para o teste de inglês, ok? Então, thank you. Muito obrigada. Lembrar de anotar todas as regrinhas que nós vimos na aula de hoje. Então, muito obrigada, certo? Thank you. Vamos lembrar de anotar no caderninho as regrinhas de hoje para não esquecer, certo? E até a próxima aula.